Aí, assim, deve ser assunto velho que você tá caçando aí. Não, vocês lembram que eu falei que ia sair mais coisa do inquérito? Você falou mesmo. Então. Qual é a nova? 152 mil reais identificados em depósitos na conta de quem? Dele? Augusto Melo. Nossa. 152 somados? Somados. Ou é um Pix? Não, foram vários depósitos em espécie feitos entre dezembro de 23 e abril de 2024. Faz a conta aí, são quantos meses? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 5. Mais interessante do que isso... Nossa, 30 mil por mês em espécie. O último mês que ele recebeu o depósito foi abril. Mesmo mês em que se iniciou a investigação Vai de Bet, que segue correndo até hoje. Boa parte desses depósitos em espécie abaixo dos R$2.000. Por quê? Porque o Banco Central determina que valores abaixo dos R$2.000... Não tem como. Como é que ele... Ah, tá. Não foi um por mês. Ah, então não, vários. Ah, então é aquele... Então isso aí a gente conhece há tempo. Abaixo de 2.000 você consegue... Ó, em janeiro você teve 17 depósitos, totalizando 29 mil, e outros 16, totalizando 23 mil. Ah, então é tudo 2K ali. Fevereiro foram 18 mil em 10 depósitos. Prática, tá? É uma prática que o pessoal que... né, tá mal intencionado faz, abaixo de 2.000 pra ver se a receita não pega. É, por questões burocráticas mesmo na hora do E imposto de renda. O Banco Central determina isso, que depósitos abaixo dos R$2.000 não necessitam identificação, tá? É importante a gente trazer também qual que é o posicionamento do Augusto Melo sobre esse caso, tá? Primeiramente, ele afirmou à polícia que esses valores dizem respeito a outros empreendimentos que ele tem, como um estacionamento na zona leste de São Paulo, que por isso mobiliza muito dinheiro em espécie. Não só isso, ele emite uma nota oficial há poucos minutos, questionando a abordagem da imprensa a esse tema, alegando que o caso está em segredo de justiça, né? E que essas informações são essenciais para que a defesa elabore as respectivas estratégias. Mas não fui eu que vazei a informação, recebi também o inquérito. Eu queria até repassar para o presidente Augusto Melo que a imprensa tem direito a divulgar o que está em segredo de justiça, e desde que seja de interesse público, né? Então, eu vou até puxar depois a nota certinha do presidente Augusto Melo. Inclusive, tem algumas pessoas da equipe do Augusto que estão acompanhando a gente aqui e me alertam que essa nota não foi direcionada para a imprensa e sim a quem está vazando. Bom esclarecimento que chega aqui pra gente. O processo correndo em segredo de justiça, né? Obviamente que nós temos a responsabilidade de analisar e entender se isso é de relevância pública ou não, né? Até porque... Quando que foi? Quando que invadiram o CT? Terça? O Parque São Jorge, anteontem, terça-feira. Foi terça-feira, né? O Corinthians vive um contexto totalmente abalado politicamente, de incerteza de comando. Até então, acho que na quarta-feira, ou foi na terça que o Augusto se colocou ainda como presidente? Foi na quarta-feira. Não, desculpa, na segunda-feira. Na segunda-feira ele deu entrevistas, né? Isso, mas ele vai dando várias entrevistas durante a semana. Ontem ele falou no SBT e mais uma vez se coloca como presidente do Corinthians. É uma incerteza gigante o que acontece no Corinthians, não só independente de Augusto e Stabile, mas em quem a gente consegue realmente confiar que tem a condição de tirar o Corinthians como clube dessa situação. Não acho que a solução seja Augusto, não acho que a solução seja Stabile, não boto fé em quem dirige o Core, em quem dirige o Conselho, em quem tem a... Nossa, que golaço da França, 5-2, tá? Para a Espanha. Em quem dirige ou é responsável por olhar o estatuto do Corinthians, não boto fé. Para mim tem que ser algo de fora para dentro. Você precisa que essa cédula que já está viciada, que já tem um modus operandi que é desagradável para o torcedor corintiano, tem algum tipo tem que se renovar. Renovação. Ô Martelli, é só dar uma Garantia informação. do cara que tá lá, eu vou blindar a base, não vai entrar empresário. Sinceramente, que isso dá garantia? O empresário não vai entrar na base, e daí? O empresário isso é sua obrigação. O empresário ele pode colocar 10 caras na base, você não vai receber ele no CT ou no Parque São João, mas você pode levar o cara pra almoçar e no dia seguinte tem 10 caras lá. E boa possibilidade de instauração de um novo inquérito a respeito desse caso específico dos valores que constam na conta do Augusto Melo. Ele reconhece os valores, é importante destacar, mas ele trata como algo normal, diz até que foi voluntariamente ele próprio que levou esses valores à justiça, à polícia, perdão, e por conta de outros empreendimentos que ele tem. Presidente, queria voltar naquele sábado à noite, para mim um dos dias mais vergonhosos da história do clube, a briga pelo poder a qualquer custo, a atitude daquelas 3 pessoas
e você ali esperando para ver se ia dar certo ou não, desencadeou uma bronca generalizada no clube. Conselho de orientação, comissão de justiça, sócios, outros conselheiros, todo mundo, ninguém acreditava naquela cena de um papel sulfite que alguém mostrou lá, dizendo, ó, todo mundo dando isso, mudando aquilo, tirando o presidente, colocando outro, e para mim foi uma cena vergonhosa. A minha pergunta é, você teme que todos os poderes do clube acarretem, por exemplo, numa tentativa de expulsão sua e daquelas pessoas do quadro associativo? Você teme isso? E por que você não desencorajou aquelas pessoas? Ó, aqui eu vou querer dentro das 4 linhas. Daqui 2 meses eu tenho uma Assembleia Geral, eu fui votado por essas pessoas, eu vou bater o chão no Parque São Jorge, vou convencê-las e vou dentro das 4 linhas voltar daqui a 2 meses. Por que você não desencorajou aquelas pessoas e deixou com que elas tentassem pegar com aquele papel sulfite, tirar o presidente do Conselho Deliberativo, tirar o presidente em exercício, colocar você de volta, tudo com uma canetada só? Foi uma tentativa de golpe? Não. E se você teme uma expulsão por aquela atitude? Só completando, o doutor Ricardo Cury, que era seu advogado particular, deixou de ser porque ele disse ser totalmente contrário ao que aconteceu, né? O Ricardo Cury, ele... A pergunta é a seguinte, Casares especular a venda do São Paulo é solução, absurdo, apequenamento ou é a única saída? Vamos lá? O que vocês acham? Ô, Augusto, escolhe aí. O que você acha? Que eu já te pergunto, senão vou te confundir. O Ancelotti já escolheu, Marco Belo aqui já escolheu, Vessone escolheu, Clebão? Olha, o Clebão, por que absurdo? Só o Clebão foi no absurdo aí. Benji, eu comecei na base do São Paulo, lógico que faz muitos anos atrás, mas eu sei o tamanho que tem o São Paulo, né? Não só de torcida, mas de a potência de revelar jogador. Eu acho que é um absurdo para mim ver o Palmeiras vender 1 bi de jogador e não ver o São Paulo conseguir vender, o próprio Corinthians às vezes. Então eu acho que é incompetência das pessoas que estão lá e eu acho que é um absurdo você não conseguir colocar pessoas competentes para fazer esse trabalho lá. Para você também é absurdo, Augusto? Pelo tamanho do São Paulo, que é que eu falo também, poderia falar pelo Corinthians, que eu falo que eu sou completamente contra. O Corinthians tem um poder de reação enorme, né? E a nossa dívida não é tão grande em relação às receitas que tem. Então, o São Paulo também é um time grande, é um time revelador, é um time que era a melhor categoria de base que tinha de um tempo, era o São Paulo. Eu acho que é um absurdo o São Paulo desse tamanho pensar em... A pessoa pega o embalo rapidinho. É verdade ou é mentira? Estão tramando para vender o Corinthians lá nos bastidores? Isso é real ou é fake? Cara, você pode ter certeza que se eu não tivesse ganho a eleição, automaticamente eles iriam vender. E é o que eu falei, Benja. Vamos ver agora, então, com essa administração, aonde vai chegar o Corinthians e de que forma eles vão administrar o Corinthians. Vamos aguardar, vamos sentir falta, pode ter certeza disso. Salário atrasado no elenco, jogadores que podem sair, jogadores que podem chegar, tem muita informação, inclusive mais detalhes ainda do contrato do Alex Santana com o Grêmio. Novidade do caso Alex Santana, o valor estipulado de compra, tá? Alex Santana pode ser vendido por 12 milhões de reais. Samir, explica isso pra gente. Vamos lá. Tá, gente? Deixa o like aí para mim ajudando, tá? Olha só. O Corinthians emprestou o Alex Santana. Até o final desse ano para o Grêmio. O Grêmio vai pagar um valor, tá, ao Corinthians. É um bom valor, pelo que eu fiquei sabendo. É um valor justo, né? Quando o Grêmio vai pagar o Corinthians. Assim, a gente já tem que comemorar, porque antigamente nem tinha isso, né? E o mais importante também, o Grêmio vai pagar 100%, tá? O Grêmio vai pagar 100% do salário do Alex Santana. E aí tem um valor estipulado, né? Tem um valor estipulado de compra, né? Chegar no final do ano, né? Dia 31 de dezembro. Se o Grêmio quiser contratar o Alex Santana, né? Quanto que vai pagar? Vai pagar 2 milhões de dólares, tá?
Como, né? Hoje isso daí, 2 milhões de dólares, não está dando 12 milhões redondos, né? Eu que arredondei. Está dando 11 milhões e alguma coisa na cotação do dólar atual. Agora, o Biel, o Grêmio é uma mãe, né? Fizeram a boa para nós. Eu também acho, porque levaram um jogador que não ia jogar, um jogador de qualidade técnica ele tem, só que ele não tem mais pegada e velocidade, força física para o futebol brasileiro. É que no Grêmio lá, o Grêmio é um clube estranho, né? Todo mundo acaba jogando bem no Grêmio. Mas assim, o que importa para a gente agora, se ele for bem no Grêmio, melhor para a gente. A não ser que o Corinthians queira de volta, que vai ser uma grande burrice. Se ele tiver uma arrancada boa até o final do ano no Grêmio, o Grêmio contrata o Alex Santana em definitivo. Ontem eu já tinha dado algumas coisas sobre isso e hoje a informação completa. O Grêmio vai pagar 100% do salário, vai pagar pelo empréstimo e o valor estipulado combinado entre Corinthians e Grêmio é: se o Grêmio quiser contratar o Alex Santana no fim do empréstimo, ou seja, após o dia 31 de dezembro desse ano, 2 milhões de dólares. Vai dar 11 milhões e alguma coisa. Hoje eu recebi a informação que o Corinthians está com salários atrasados de alguns jogadores importantes. Entre eles, Memphis Depay e entre eles, Coronado. Não foi o Stabile que atrasou, não foi a turma que chegou agora, tá? Quem atrasou foi... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho dos desfalques que Dorival tá tendo aí para treinar. Dorival está trabalhando sem 11 jogadores. Ranieri, Gustavo Henrique e Yuri Alberto, todos estão no DM. Ranieri acabou machucando contra o Vitória, sofreu uma lesão na coxa, né? Gustavo Henrique fez uma cirurgia de hérnia inguinal e Yuri Alberto acabou quebrando aí a ponta do osso lombar. Então os três estão em tratamento e Dorival também tem aí alguns jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. É o caso do goleiro Hugo Souza, foi convocado, né, por Ancelotti. Também tem o Memphis, convocado, seleção holandesa. Tem aí o Félix Torres também foi convocado. Romero, José Martini e também Carrillo. Todos esses atletas foram convocados, além de 2 jogadores do Sub-20 também foram convocados. São eles, Breno Bidon e Felipe Longo. Então esses 11 jogadores não estão à disposição do técnico Dorival Júnior, então Dorival está trabalhando aí com os outros atletas. Algum desses jogadores que estão fora hoje deve estar de volta contra o Grêmio na quinta-feira que vem, dia 11, dia dos namorados, né? Corinthians enfrenta aí o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão. E depois vem a parada aí por Super Mundial de Clube. Então o Dorival tá tendo aí alguns jogadores que não podem contar nesse momento. Sobre o presidente Osmar Stabile. Osmar Stabile, a notícia essa é boa. Conseguiu pagar o salário de junho através de um adiantamento que o Corinthians fez junto à Federação Paulista. Cotas de possível conquista do Corinthians do ano de 2026. O valor é aproximado, que o Corinthians adiantou, 44 milhões de reais para quitar. Só que o Corinthians tem algumas pendências com alguns jogadores. Não é do presidente em exercício, Osmar Stabile, e sim do presidente Augusto Melo, que anda falando para todo lado que saiu do Corinthians, foi destituído do cargo e estava tudo certinho. Não estava. Augusto Melo deve principalmente para Memphis
e coronado salário, né, e premiações. Isso não é segredo para ninguém, mas Osmar Stabile está empenhado em quitar o quanto antes possível, mas conseguiu pagar o salário de junho. Na entrevista que o Augusto Melo concedeu para o Beijo no Arena SBT, né, Augusto não está se escondendo e está aí tentando se defender de todas as formas de várias acusações. Inclusive, Augusto, né, foi aí indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, né, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Se o Ministério Público oferecer denúncia, Augusto Melo passará a ser réu dentro do processo, né? E Augusto também falou para o Beijo aí que ele ainda se considera presidente do Corinthians. Porque, na visão do Augusto Melo, o Romeu Tuma Júnior, ele está afastado do cargo de presidente do Conselho desde o dia 9 do Brasil, dia 9 de abril. Então, devido a esse afastamento, todos os atos praticados por Romeu Tuma Júnior, eles são considerados inválidos, não têm eficácia no mundo jurídico. Então, há muitos problemas no Corinthians, precisa resolver o quanto antes possível. O portal UOL trouxe ontem uma matéria, publicou a matéria ontem, dizendo que a Polícia Civil de São Paulo encontrou, através da sua investigação, R$152 mil depositados na conta de Augusto Melo, do mês de dezembro de 2023 e abril de 2024. Na verdade, na mesma época, começou lá o caso da Vai de Bet. Alguém lembra aí? Então, eu tô lembrando. A polícia considerou, né, esses depósitos incomum, ou seja, mais um grande problema para Augusto Melo resolver. A assessoria de Augusto Melo acabou enviando uma nota, né, para o UOL, né, dizendo que esses depósitos são de empresa do Augusto. Augusto Melo tem um lava-rápido na zona leste de São Paulo. Augusto Melo é um estacionamento, lava-rápido, essas coisas assim, entendeu? Augusto Melo é dono de comércio também, entendeu? E aí, são vários depósitos esses de 2000, menos de 2000, né? E aí, Augusto Melo vai ter que explicar isso também para a Polícia Civil de São Paulo. Augusto está vivendo aí um momento turbulento no Corinthians, né? Viveu um momento turbulento, agora está destituído, né? E vai ter que explicar várias situações no Corinthians, porque Augusto foi, né, indiciado, Augusto teve também a invasão do torcedor no Parque São Jorge, pedindo aí respeito com a nova diretoria, falou, o presidente Alê da Gaviões falou que Augusto acabou mentindo para ele. Então, no sábado, houve a invasão do Augusto, mais alguns sócios na sala do presidente Stabile, a Polícia Civil, a polícia foi chamada, foi acionada, e aí a tropa de choque compareceu lá. Então o Corinthians vive um caos terrível, tanto dentro e fora de campo. Sobre Alex Santana. Alex Santana foi emprestado ao Grêmio, já chegou em Porto Alegre, né? E foi emprestado até a final dessa temporada. O Grêmio pagou em torno aí aproximadamente R$500 mil por esse empréstimo, por essa transferência até o final desse ano. Com valor estipulado de compra em $2 milhões, que dá em torno aí de R$12 milhões. Corinthians fez um ótimo negócio. Por quê? O Alex Santana não estava sendo aproveitado no Corinthians, estava sem espaço. Além disso, o Corinthians enxugou a sua folha, né, de salário, e ainda o Grêmio vai pagar 100% do salário do atleta. Então, o Corinthians fez tudo agora o contrário que fez com Pedro Raul e fez com Fagner. Porque com Fagner, o Corinthians emprestou e está pagando em torno de R$500 mil por Fagner jogar no Cruzeiro. Pedro Raul foi para o Ceará e Corinthians paga em torno aí de aproximadamente, mais ou menos aí, 380 mil para o Pedro Raul jogar no Ceará. Isso é um absurdo. Corinthians precisa
né, o quanto antes possível, fazer contratação. Mas o cofre do Corinthians não tem dinheiro, né? E aí o Corinthians, bem provável que alguns jogadores deixem o timão na próxima janela. São jogadores valorizados, são jogadores consagrados no Corinthians. É o caso de Yuri Alberto, que como ele não esconde para ninguém, está machucado, mas tem um sonho de jogar uma Premier League, uma Champions League, e tem time interessado em Yuri Alberto, como o West Ham, Nottingham Forest, o Sport de Portugal, são todos clubes que têm interesse em Yuri Alberto. Yuri Alberto hoje, ele valor estipulado aí de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros, isso daria 200 e poucos milhões, porque o Corinthians só tem 50%, então o Corinthians ia receber só uma faixa aí de 100 milhões, né, desse valor. Tem o goleiro Hugo Souza, também, que é um goleiro, se o Corinthians encontrar em torno de 20 milhões de euros, o Corinthians vende, porque não tem como segurar, a moeda estrangeira ela é mais valorizada. Tem Garro, que é jovem também, pode ir lá para fora. Tem Breno Bidon, outro jogador. Então o Corinthians precisa vender para contratar. Só que aí eu tenho uma dúvida. Esses jogadores já deram certo no Corinthians. Os que vão chegar, talvez não dê certo. Então esses que eu mencionei que pode sair, já são realidade. E o que vão chegar? Será que vai ser realidade? Hein? Então o Corinthians precisa aí conseguir dinheiro. O Corinthians, na verdade, consegue dinheiro todo dia, né? Porque os jogos do Corinthians, ele bate 40 mil torcedor no estádio e gira em torno aí de 3 milhões. Para onde vai esse dinheiro do Corinthians? Para onde vai? Que o Corinthians está sempre devendo. Para onde vai dinheiro da Sport da Sorte, que é a patrocinadora Master? Corinthians tem a possibilidade de acertar com a Adidas, né? O valor estratosférico. Segundo o Augusto Melo, o negócio é de 1 bilhão em 10 anos. Daria 100 milhões por ano, né, para pagamento. Outros já têm informação que são 700 milhões em 10 anos. De qualquer maneira, é muito dinheiro. E esse dinheiro do Corinthians, para onde está indo? Porque o Corinthians hoje tem uma dívida de 2,5 bilhão, né? Então, Corinthians recebe muito dinheiro, mas esses dinheiro, né, não são bem aplicados. O que me parece que não são bem aplicados. São dinheiro que parece que entra por um lado e sai por outro. Então o Corinthians precisa de uma melhor administração, precisa de uma gestão melhor. Tanto dos presidentes que passaram, tiveram gestões péssimas, e atual aí que o Augusto acabou de sair, uma gestão ruim. Osmar Stabile, espero que tenha uma gestão melhor e faça aí, ou fica com a Nike mesmo, né, que a Nike tem interesse de cobrir a oferta da Adidas, ou fica com a Adidas, mas que seja negócio que não tenha aquela conversa, se bater tanto de meta, esse negócio de meta não dá certo. O Corinthians tem que assinar um contrato sólido. Se fechar com a Nike ou com a Adidas, mas tem que ser um contrato sólido, um valor real que vai entrar no cofre do Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse negócio de meta não dá certo. E aí, fiel, o que vocês acharam de todas as informações? Use o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário. Deixe também o seu like, ripa o vídeo, que isso nos ajuda muito. E deixe também sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.